Amigas, hoje nós vamos meditar nos Salmos. Vocês sabem que eu tenho 3 filhos. Eu já falei para vocês que por isso que eu não gravo a intercessão, porque eu choro muito, não porque Deus se comove com o meu choro. Deus se comove com o meu coração, com o meu amor que eu tenho por vocês e com o meu coração que eu tenho com Deus, do que eu faço, das minhas atitudes, o que eu penso e o que eu faço, sabe? Então, vocês sabem que eu tenho fiz o propósito com Deus em 1991. Se Ele tirasse os meus filhos do mundo, se Ele tirasse os meus filhos do mundo, eu ia orar naquele mesmo horário por as mães e seus familiares, naquele mesmo horário que foi meia-noite que eu pedi. O meu filho pegava o carro e ia para o Mato Grosso, o meu outro filho dava aula de lambada, a minha filha saía na noite para dançar e beber cerveja, sei lá o que, tudo que era de álcool. Então, eu fiz esse propósito. Mas muito antes de eu fazer o propósito, e depois do propósito, e até hoje, se acontece alguma coisa, graças a Deus, meus filhos, depois desse propósito, Deus tirou eles do mundo. Meus filhos não vão em campo de futebol, meus filhos não é fã de cantor, meus filhos não escutam a música do mundo, meus filhos não vão em show, meus filhos não fazem nada disso. Mas eu ia sempre, eu acho que vocês já ouviram aqui eu falar, se não ouviram eu estou falando no outro canal Zilda Lima, que eu ia muito na igreja quadrangular, falar com o pastor Candim, contar os meus problemas, conversar com ele, para ele me dar a direção do que eu fazer. Nunca tive religião na minha vida, eu sempre tive Deus, religião nunca tive. E eu sempre ia na Igreja Universal falar com o pastor Carlos. Então, esses 2 pastores, eles me ensinaram muito. E pastor Candim e o pastor Carlos me ensinaram porque como eu vivia angustiada, brigando, falando da vida alheia e querendo quebrar todo mundo no cacete que saía com meus filhos, porque eu sempre achava que o problema era dos amigos, o problema nunca foi dos meus filhos. Eu sempre achava assim, quando a gente não entende o significado de ser filha de Deus, e quando a gente não é praticante do Ho'oponopono, quando a gente não faz uma viagem interior dentro da gente, quando a gente não se ama, quando a gente não entende o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, a gente bota a culpa nos outros. Todos os problemas é dos outros, a gente não tem culpa nenhuma, tudo é do outro, sendo que o outro não tem nada a ver com a história, tudo é problema nosso. Então, como eu vivia angustiada, o pastor mandou eu rezar. Antes de rezar o Salmo 6 e o 7, eu tinha que rezar o Salmo 4, que era, Davi ora para Deus tirar. Davi ora o Salmo 4, faz a oração 4 no dia da sua angústia, quando ele estava angustiado. Então, quando os meus filhos saíam de casa, que eu ficava angustiada, eu rezava o Salmo 4. Ouve-me, Senhor, quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ouve a minha oração, meu Pai. Filhos do homem, até quando converterás a minha glória em infâmia? Até quando amareis a maldade e buscareis a mentira? Pois que o Senhor separou para mim aquele que ele é querido. O Senhor virá quando eu clamar. A ele perturbai, vós não pequeis. Falei com o vosso coração sobre a vossa cama. Calai-vos e ofereceis sacrifício de justiça. Confiei no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicar o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes dormir em segurança. Que o que eu queria sair da angústia, da valentia, que eu queria andar atrás dos meus filhos, sair da valentia e queria dormir em segurança. E no Salmo 6, como meu filho bebia, o meu filho de 16 anos, ele bebia muito naquela época, foi 9 meses, minhas amigas, mas foi 9 meses assim, terrível, andando atrás dele de dia e de noite.
Então o pastor Candim falava para mim assim, irmã, a irmã sabe o que é interceder, ficar no lugar do outro e orar como se fosse ele? Não, não sei. Aí ele foi me explicar, foi aonde eu aprendi o que era uma intercessão. Ele falou, a irmã vai sentar na cama do seu filho e vai interceder por ele, falando com Deus como se fosse seu filho. Seu filho pedindo perdão a Deus para sair da bebida. Então o Salmo 6, Davi estava recorrendo à misericórdia de Deus para alcançar o perdão. Então, eu sentava na cama do meu filho, intercedia por ele como se eu fosse ele e rezava o Salmo 6. Prestem atenção. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou um fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma, Senhor, está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, ó Pai, todos aqueles que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se, perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Então, eu intercedia pelo meu filho, sentado na cama dele, com o travesseiro dele no braço, ele na noite lá nas lambadas da vida dele, e eu rezando esse salmo em casa, sem brigar com ele, porque os pastores me ensinavam. Minhas amigas, meu filho mais velho vendeu um carro, e vendeu um carro para um amigo dele, e o amigo dele ele não passou o documento, não transferiu o carro. Não transferiu o carro, coisa de jovem. Sei que aconteceu um acidente com esse carro, como estava no nome do meu filho, a justiça foi em cima, foi do meu filho. Corri atrás do pastor Candim. Pastor Candim, o que é que eu vou fazer? Mas eu perguntava ao pastor, eu ficava quieta ouvindo e tudo que o pastor falava, explicava, eu fazia. Ele falou, irmã, reze o Salmo 7. O que diz, por que Davi fez o Salmo 7, a oração 7? Porque Salmo de Davi é o quê? Oração que Davi fez, clamor que Davi levantou. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. O que meu filho estava lutando? Para provar para a justiça que ele era inocente. Quem estava com o carro não era ele. O carro ele vendeu para o Márcio estava em Florianópolis e ele, no dia do acidente, estava em Foz do Iguaçu. Então, meu filho queria provar a inocência no dia da audiência lá do juiz. Então, eu rezava o Salmo 7. Preste atenção, como se fosse o meu filho. Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem. Livra-me para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei o que oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance e calque os meus pés a minha vida sobre a terra. Reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperte por mim para o juízo que ordenaste.
para o juiz que ordenaste. O que que tem numa sala de juiz? Muita gente ao redor, os advogados, defesa e tá cheia, a sala de audiência fica cheia de pessoas, 12 pessoas. Para o juízo que ordenaste, rodeará juntamente de povos por causa deles, pois volta às alturas, Senhor, julga os povos. Julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo, pois tu, ó justo Deus, prova meu coração e meus rins, e meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não converter-se, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado e já preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que estás com dores de perversidade, concebeu trabalho e produziu mentiras, cavou um poço, fez fundo e caiu na cova que o fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E na audiência, meu filho foi... Na verdade, ele não chegou nem ir na audiência. Ele foi inocentado totalmente. Mas, minhas amigas, mesmo uma pessoa ruim como eu era, já contei aqui para vocês, uma pessoa que julgava, uma pessoa que falava da vida alheia, uma pessoa que brigava, uma pessoa que vivia de dia e de noite atrás do meu filho, eu enfrentava o mundo. Pelos meus filhos, eu enfrentei o mundo. Pelos meus filhos, eu enfrentava o mundo, fosse quem fosse. Eu sempre fui uma mãe muito valente, mas valente, não era só valente na oração, não. Era valente mesmo como pessoa, sabe? Então, mesmo eu com toda essa valentia, com toda essa ironia, com toda essa briga, eu sempre tive muita fé no que os pastores me falavam que eu tinha que fazer. Pastor, bispo, eu estive falando com o bispo da igreja católica, o que eles falavam para mim fazer, eu fazia, e quando eu lia, eu já sabia que Deus estava me ouvindo, e que Deus ia resolver aquilo para mim. Então a gente precisa ler o Salmo, mas a gente tem que entender em que situação a gente tem que, quando a gente está com um problema, a gente tem que escolher um salmo, mas a gente tem que escolher aquele salmo naquela situação que a gente está. Naquela situação. Todo mundo reza o Salmo 23. Quando foi que por que Davi fez o Salmo, orou o Salmo 23? O que será que estava acontecendo com Davi? Davi orou o Salmo 23 porque ele estava pedindo que Deus reestruturasse a vida dele e conduzisse ele pelo um caminho reto, porque ele estava perdido. Então, todos os salmos que a gente vai orar, vai rezar ou orar, como queira falar, a gente tem que orar, a gente tem que ver o que era que Davi estava pedindo, o que era que Davi queria naquele instante, o que Davi estava passando, que situação, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo ameaçado de morte. Tem um salmo de Davi que eu não consigo ler porque eu choro muito, para mim é o salmo mais triste que tem, para mim foi a pior situação que Davi passou, foi quando ele rezou o Salmo 3, ele estava sendo perseguido de morte até pelo filho, todo mundo abandonou ele quando descobriu o que ele fez de errado, todo mundo abandonou ele. E ele fez o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ficou sozinho. Ele ficou sozinho. E os milhões atrás dele para matar.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e seu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, todos os salmos que a gente vai ler, a gente precisa ver em que situação era que Davi estava passando naquela hora. Que salmo é uma oração, é um clamor. Assim como eu clamo por vocês, assim como vocês fazem a oração de vocês, a oração da Maria, do Pedro, do Paulo e do João é igual a oração do Davi. E a gente tem a triste ilusão que, porque Deus ouviu Davi. Qual é a diferença de Davi para nós? Nenhuma. Davi era um pecador. Davi tinha mais pecado do que a gente, porque Davi fez barbaridade. Então, minhas amigas, precisamos meditar no salmo que a gente está fazendo para ver o que estava acontecendo com Davi naquele momento que ele fez aquela oração. Não esqueçam de deixar o nome da pessoa e o pedido de oração. E para as pessoas que estão entrando novo aqui, que Deus abençoe com paz, alegria e saúde, e tenha certeza que a partir de hoje eu estou com você intercedendo meia-noite, fazendo oração 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreveu no canal, está dentro da oração. É como se vocês fossem minhas filhas. Inscreveu no canal, é como se eu adotasse vocês e estivesse criando um monte de gente na minha casa, cuidando de um monte de gente da minha casa. Então, só precisa se inscrever e eu faço oração para vocês. Eu intercedo meia-noite pelos pedidos. A pessoa deixa o nome, escreve o nome e a área que a pessoa está precisando. Se é emprego, se é um relacionamento, se é o marido de volta, se é a droga de um filho, se é o vício de um álcool, se é uma malcriação. Escreva a área que for. Então, vamos ver aqui quando Davi rezou o Salmo 91. Ele rezou o Salmo 91. Davi estava pedindo segurança para Deus. Davi estava se achando sozinho, desprezado. Ele pediu segurança a Deus, pediu para se refugiar. Deus, meu Pai, só o Senhor pode me socorrer. Deixa eu refugiar. Me dá um refúgio, me socorre. Por isso que ele orou o Salmo 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Davi, antes dele orar, ele falava com Deus a situação que ele estava passando, mas quando ele ia orar, ele já tinha certeza que Deus estava ouvindo e ia atender ele. Davi orava com fé, com certeza que Deus ia socorrer. Mas hoje em dia muitas pessoas estão orando, mas estão orando e duvidando, orando que nem eu orava, e eu corria para a janela olhar se não tinha acontecido nada com meus filhos, se eles já tinham chegado, eu ficava preocupada. Tudo isso eu vim aprender depois que eu aprendi a prática do Ho'oponopono. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobre com tuas penas, debaixo das suas asas está seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos lhe dão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustenta nas tuas mãos para que não tropece com teu pé em pedra.
pisaras o leão, aos pies do carcanhar, os pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei, dá-lhe abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. As pessoas dão o Salmo 91 como se fosse Deus que falou tudo isso. Não, quem falou tudo isso foi Davi. Foi Davi que falou tudo isso com a certeza que Deus já estava ouvindo e obedecendo, atendendo o pedido dele. Mas se você orar o Salmo 91 e não prestar atenção, vai imaginar que foi Deus que falou. Não, Deus só ouviu e atendeu Davi. Foi Davi, todos os salmos foi Davi que orou em meio ao sacrifício que ele estava passando. Então, vai orar um salmo, leia por quê? Em que situação foi que Davi orou a Deus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe nossas dívidas, assim como nós tem perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair na tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Livrai, meu Pai, a minha família, Pai. Livrai a todos, meu Deus, que vai deixar o pedido nesse vídeo. Livra eles, meu Pai, de todos os males, de todos os perigos. Pai, abençoa os filhos, tira os vícios, a droga, a maldade, tudo que acontece com esses filhos, Pai. Tira, Pai, limpa, Pai, de perto desses filhos, que essas mães fiquem tranquilas. A força do maligno que está atrapalhando esses filhos, meu Deus. Pai, é promessa tua. Não deixa que as minhas amigas fiquem sozinhas, com ansiedade, angústia, com tristeza. Traz o marido de volta. Restaura o casamento dela, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa, dá o livramento, Pai, para esses irmãos que estão brigados, meu Pai, para essa pessoa, essa moça que está brigada, está ausente da mãe, Pai. Faz a união, porque a alegria de uma mãe é ver a união dos seus filhos. Deus Pai, Deus de misericórdia, para essa amiga que está triste, que está com ansiedade, que para ela não vale a pena viver, Pai. Pai, mostra para ela que vale sim. A vida dela, a partir de agora, Pai, vai ser de alegria, vai ser de felicidade. Pai, todos que estão deixando o pedido no meu canal, em nome de seu Filho amado Jesus, todos serão atendidos e todos ficarão alegres no teu nome e vão dar testemunho, Pai, para a honra e glória do teu nome. E cada pessoa que eles compartilharem, meu Deus, que vierem se inscrever nesse canal, é mais um, Senhor, que eles vão falar do teu nome, que eles vão falar o que aconteceu de bom e que eles estão felizes, tão alegres, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender o que é o amor verdadeiro, fazer uma viagem dentro da gente, por dentro da gente. A gente precisa se conhecer e se amar de verdade. Porque se eu não me amar de verdade, eu não vou ter amor por vocês. Eu não vou conseguir interceder por vocês e Deus está aceitando a minha oração. E é uma coisa que eu tenho certeza. Eu intercedo por vocês meia-noite, faço oração 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. E eu tenho certeza que Deus recebe o meu clamor e ouve as minhas orações, porque eu tenho uma família abençoada, graças a Deus, em nome de Jesus. Sofri, foi 9 meses de sofrimento, mas graças a Deus, dentro da minha briga, mas eu deixei a vida do mundo há muitos anos atrás. Meu filho tinha 3 anos, quando eu fiz a promessa que ele estava com problema de coração, que eu deixei a vida do mundo, que foi a vida do mundo que eu deixei, tipo, a noitada, a bebida, as coisas. Eu só não deixei de ser uma pessoa ruim, sabe? Isso eu não deixei. Mas aí foi quando eu, graças a Deus, conheci o Ho'oponopono, fiz uma viagem dentro de mim, graças a Deus, eu me conheço, porque se eu não me conhecer, não tem como eu orar por vocês, não tem como eu amar vocês de verdade. Primeiro, eu tenho que me amar. E o Ho'oponopono é uma prática de amor onde limpa
as nossas crenças limitantes, aonde o Ho'oponopono ensina que a gente é filha de Deus de verdade. Não é só eu sou filha de Deus, mas que confiança você tem tão grande em Deus que você consegue e que você percebe que a outra pessoa ainda não consegue, porque o que a Gorete conseguia, eu não conseguia. Então você destrava a sua vida, você deixa de pensar. Amigas, nunca na nossa vida podemos botar os outros em primeiro lugar. Em primeiro lugar é nós, sempre nós somos primeira em tudo. Nós somos a coluna da casa, então primeiro é nós. A gente tem que parar de botar as pessoas em primeiro lugar, temos que achar que a gente só está feliz se tiver com a casa cheia de gente, ou com um namorado ou com um marido, porque ninguém nos faz feliz. Se você não for feliz com você, se você não vê felicidade em você, outra pessoa não vai fazer você feliz. Se você não tiver alegria, outra pessoa não vai trazer alegria, porque, amiga, você só vai atrair aquela pessoa igual a você. Você está triste, você vai atrair uma pessoa triste. Se você é uma pessoa que só reclama, você vai atrair uma pessoa que só reclama. Se você é uma pessoa briguenta tipo eu, você só vai atrair uma pessoa briguenta tipo você. Então você atrai, a gente atrai tudo o que a gente é. Tudo que a gente é. Então por isso que eu falo para vocês pegarem toda a tristeza de vocês e a doença, e a gente não vive de escolha, a gente vive de escolha. Eu escolho ser feliz, eu escolho ter raiva, eu escolho ser doente e eu escolho também ter saúde. Porque a doença é reflexo do que a gente está pensando. Quer dizer, se eu estou com raiva de alguém, se eu estou brigando com alguém, se eu estou reclamando, se eu estou falando que eu não tenho dinheiro, que eu não posso, que eu não consigo, ai que isso, é aqueles palavrões, quer dizer, eu estou vibrando numa frequência lá embaixo, numa frequência negativa lá embaixo. Eu tenho que viver, eu tenho que viver numa frequência de 350 Hz para poder eu viver bem. Então, por isso, não vou dizer que você é porque você é praticante do Ho'oponopono, agora você virou santa. Não, nem pode, porque as pessoas, senão, nós estamos no século XXI e as pessoas querem te fazer de boba. Não, você tem, Deus dá coragem pra gente e sabedoria pra gente botar as pessoas no lugar dele quando é preciso. Quando é uma situação assim que você fez ali, aconteceu e pronto, aí fica no teu lugar que eu fico no meu. Então, Ho'oponopono é amor. Mas é um amor da gente. Você só vai curar outra pessoa se você curar você. Você vai fazer Ho'oponopono todos os dias, mas você precisa estar curada. Divino Pai Eterno, limpa em mim o álcool de fulano de tal, o vício do álcool de fulano de tal. Divino Pai Eterno, limpa em mim o câncer de fulano de tal, porque se alguém está com câncer, você tem parte naquela situação que lhe contaram. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bem com você, vem alguém e te conta um problema, você tem parte naquele problema. Por isso que você tem que fazer a oração original com o Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono é o quê? Amor próprio, divindade limpa em mim, é sempre limpa em mim, para depois fazer o Ho'oponopono. Mas é muito extenso para a gente aprender tudo num dia só, mas aos poucos, a gente vai aprendendo. Por que eu estou falando dos salmos para vocês? Eu não ia falar, mas quando Deus fala para mim, eu tenho que falar, porque eu não posso ficar com o meu aprendizado só para mim. Enquanto a gente não aprender a dividir e ajudar as outras pessoas, a gente continua dando um passo para frente e 10 para trás. Precisamos dividir com as pessoas, precisamos compartilhar, precisamos ajudar, dar um sorriso, pegar um panfleto de quem está distribuindo um panfleto na rua, porque ele não estudou para distribuir panfleto. Tudo a gente aprende com o Ho'oponopono. Ho'oponopono é limpezas de memória,
limpeza de crenças negativas, destravar o que está travado na nossa vida, destravar a nossa prosperidade, o nosso amor, o nosso casamento, o nosso dinheiro, a nossa casa, tudo que a gente quiser. É para destravar. Porque também depois nós vamos falar no dinheiro, que tem gente que fala tanto em dinheiro, que o dinheiro corre dele, fica distante, ele não vai conseguir nunca ser abençoado do dinheiro. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.